Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 7. Vamos ler do versículo 36 ao 39. Embora vamos usar um contexto um pouco maior, mas esse texto já é o suficiente para iniciarmos, o entendimento da palavra de Deus. Eu estarei lendo, como são muitas versões, os irmãos acompanhem na sua versão, meditando naquilo que estiver lendo, para um perfeito entendimento. Lucas capítulo 7, de 36 ao 39. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou os pés. É uma pecadora. Pode se sentar. Soberano Deus e nosso Pai, mais uma vez, busca ao Senhor para entendimento da palavra do Senhor. Que eu seja um mero instrumento, imperceptível, para o entendimento da palavra do Senhor. Que cada coração aqui se disponha a aplicar aquilo que o Senhor tem para falar em seus corações individualmente. Tenha misericórdia de todos que ouvem essa palavra, que eles entendam que a palavra é do Senhor e que o teu Espírito vai instruí-los no entendimento dessa palavra. Obrigado por tudo. Perdoa-nos, ó Deus. Tenha misericórdia. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, vou ler o restante dos versículos para um melhor entendimento do nosso tema. O pastor já anunciou, experimentando um perdão completo. É possível um perdão parcial? Sim. Da parte de Deus? Não. Absolutamente não. Mas do homem, sim. Experimentar parte desse perdão. Uma vida, como o próprio Jesus falou, na sua palavra, ele diz que no final dos tempos, muitos vão chegar lá com um currículo gigantesco de práticas religiosas. Grande. E ele vai olhar para eles e vai falar: mas eu não te conheço. Nunca te vi. Porque nunca se fizeram conhecido dele. Nunca experimentaram o perdão completo, que dá entendimento, que dá aceitação do absolutismo de Deus. Deus absoluto sobre todas as coisas. Senhor de todas as coisas. Simples assim. Nós somos apenas o zero à esquerda. Mas muitos não experimentaram isso. Nós temos uns personagens aqui que são o Simão, a pecadora, e o próprio Cristo, nesse contexto. Vamos seguir o texto, versículo 40 diz: e respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Ou seja, Jesus percebe o que estava na mente dele. Então, isso serve de lição para nós. Deus sabe o que está na nossa mente, o que nós estamos guardando, o que nós estamos preservando, como nós pensamos das coisas dele, como nós julgamos a palavra dele, como nós nos comportamos diante dele, qual o respeito que temos por ele. Ele sabe tudo isso. Nós fingimos que ele não sabe. Por isso continuamos no nosso erro. Muitos continuam nos seus erros porque acreditam que Deus não se importa com isso. E essas pessoas nunca experimentaram o perdão completo dos seus pecados. Não que Deus não tenha dado, mas que não tiveram o coração para isso.
não se humilharam o suficiente para receber esse perdão e ser totalmente transformados. E vão fazer práticas religiosas e um dia chegarão lá, mas ouvirão do Senhor: não te conheço, nunca te vi. Você podia estar no meio do povo, mas não fez parte do meu rebanho. E Simão demonstra ser um personagem, nos trazer um personagem para o nosso viver, que pode ser de instrução para nós nessa noite. Versículo 41, e um certo... Aí Jesus coloca um fato para pensar, né? Para que ele possa pensar. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhes 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Qual o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse para ele: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, o beijo santo, beijo na face, né? Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus pecados, seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Percebe um contexto de vários personagens? O fariseu, aqueles que estavam à mesa, o fariseu que o convida para estar em sua casa, que tinha Jesus na sua casa, à sua mesa. Isso nos faz pensar que hoje, talvez no almoço, Jesus estivesse na sua mesa, com você, almoçando, sentado à mesa. E o que você? Beijou os pés dele? Você chorou aos pés dele? Você lavou os pés dele com as suas lágrimas, pelo seu pecado, pelo seu muito pecado, que ele muito te perdoou? Ou isso não aconteceu ainda? Você ainda não teve essa vivência com ele? Não falo de experiência física, emocional, porque isso passa, isso é vazio. Isso que leva muita gente a chegar lá e contar suas experiências, e ele vai falar: mas eu não te conheço. Mas eu não te conheço. É diferente do viver, do ser. É bem diferente. E é algo que está dentro da alma, que está na mente, que processa uma transformação profunda. Experimentando um perdão completo. O nosso texto-chave é justamente o versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados já foram perdoados? Se for, o seu viver é um viver aos pés de Cristo. Você tem lavado os pés deles com as suas lágrimas. Você tem enfrentado situações difíceis, acusadores. Você consegue sair das circunstâncias da vida e chegar aos pés dele, como a mulher fez. Se formos olhar para os nossos dias, tem um pensamento interessante, que eu tenho ele na minha mente já há muito tempo. Diz o seguinte: o maior problema com relação ao perdão não é sabermos viver não sabermos viver o perdão de Deus. O maior problema com relação ao perdão é não sabermos viver o perdão de Deus. Um homem religioso convida Jesus entra em sua casa, ceia com ele. Os ritos religiosos deles não funcionaram, que Jesus questiona
Você não me fez isso, não me fez isso. Que Jesus não percebeu a presença daquele homem em adoração a ele. Não percebe. Este é um fato. O maior problema com relação ao perdão é não sabermos viver o perdão de Deus. Muitos ainda não estão vivendo essa experiência de experimentar um perdão completo. Isso é uma vivência. Isso é uma vivência, que é o que a Bíblia chama de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nem nessa vida e nem após, na próxima vida. Porque quem não vê, o reino não entra nele. É o que Jesus fala com Nicodemos: quem não tem que ver, tem que nascer de novo, tem que ver e para entrar nesse reino. Vamos ver então nesse texto, nesse contexto, enganos que nos impedem de experimentar um perdão completo. O texto é bem ilustrativo para isso. Primeiro é aproximação superficial, guiada por nossos próprios recursos. Uma aproximação superficial, guiada pelos nossos próprios recursos. E rogou-lhe, versículo 36, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Convidou para estar com ele. Entrando em sua casa, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Uma aproximação meramente física. Estava lá. O fariseu e o Criador do universo, o Senhor da vida. Mas não foi percebido. O fariseu não percebeu quem estava ali. Não percebeu. Isso fica claro que muitos vivem próximo, tem ele à mesa, mas não percebe. Porque a aproximação é apenas pelo próprio recurso, e ela produz uma aproximação apenas superficial. Porque existe um grande bloqueio que precisa ser quebrado, que o texto também fala sobre ele. Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz sobre esse grande bloqueio: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Manutenção de pecado, manutenção de postura humana, meramente da nossa mente, que nós decidimos que está certo ou que está errado, não o que Deus definiu como certo e errado. Isso é o grande bloqueio. A personalidade humana, carnal, prevalecendo a personalidade espiritual que o Espírito Santo de Deus deveria produzir em todos nós. E muitos entram numa igreja em busca de um Deus que ele mesmo construiu na sua mente. E muitos continuam na igreja servindo a esse mesmo Deus, feito à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Por isso que ele se dá bem com ele, por isso que ele segue em frente, por isso que vai chegar um dia que ele vai apresentar o seu currículo cristão, mas Jesus vai falar para ele: mas eu não conheço isso, eu não te conheço. O segundo engano está lá no versículo 39, nós podemos encontrar. Quando fazemos nossa própria regra de seleção dos méritos humanos. Um fato interessante é que nós já falamos na classe hoje sobre um conceito sobre o pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo, quando muitos dizem que quando você questiona algo, ele diz que você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Ou seja, é uma manipulação para que você aceite aquilo que está sendo dito, engula aquilo e fique por isso mesmo. Só que a Bíblia ensina que os profetas julguem o outro profeta. O julgar do profeta é feito pelos profetas. Então é importante discernirmos isso, que você precisa reagir ao contexto. Porque quem não pode negar a Deus, nunca aceitará Deus. Não tem consciência. A consciência, ela é assim, ela te permite primeiro
negar, ter possibilidade de negar a Deus, de não aceitar o convite dele. Aí, quando ele faz o convite, você tem capacidade real de aceitar. Aí sim você se converte de verdade. Se você não viveu isso, você não se converteu. Versículo 39 diz: quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, né? Jesus era o convidado dele, estava na sua casa. Então ele já estava em contato com ele, já estava convivendo, já estava na sua prática de contato com o mestre. Quando isto viu o fariseu, quando ele viu a mulher, né, que adentrara no ambiente e se atirou aos pés por trás de Jesus, e lá estava chorando, ungindo e beijando, verdadeiramente adorando, porque ela estava prostrada, e adoração é essa, prostração, estava lá em adoração. O fariseu viu, e quando ele viu isto, viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Todos estavam naquele ambiente, fora um, todos eram pecadores, todos igualmente réu para o inferno. E aquele que estava à mesa ali, né, Jesus Cristo, o Senhor da vida, é o único que podia mudar a história de todos eles, se eles verdadeiramente experimentassem, né, a consciência do muito pecado que temos, para que recebesse um perdão dos muitos pecados, e isso fosse transformado em muito amor para com Cristo. E isso levaria todos a estarem ao pé dele, em adoração a ele. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão, ou separados estão da glória de Deus. Todos os pecaram. Outro engano, está lá no versículo 43. Ter entendimento meramente religioso das leis de Deus. Meramente religioso, princípios religiosos. Né? E a Bíblia fala sobre isso, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Né? Não há liberdade. Na verdade, a verdadeira liberdade, ela é pouco conhecida por aqueles que não têm Cristo no coração. Eles nunca experimentaram a libertação, a verdadeira liberdade, o ser livre. Ele considera ser livre por conceitos meramente humanos, que é o engano, que nós vamos ver também sobre isso. Versículo 43 diz: e Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou, ele lhe disse: julgaste bem. Jesus disse para ele: você julgou bem, você entendeu realmente os conceitos. Só que a prática não funciona, porque havia um entendimento meramente religioso das leis. Ele entendeu as leis, mas não vivia. Não havia no coração dele esse desejo de adoração. Ele não tinha ainda sido totalmente liberto dos seus pecados. Não tinha tido essa experiência que aquela mulher tinha tido, que levou ela àquela expressão, aproveitar a oportunidade, mesmo na situação totalmente adversa à realidade. Uma mulher pecadora dentro da casa de um fariseu, junto com o mestre, numa cena de beijos aos pés de Cristo. Isso representa, traz para nós que as limitações que nós não vencemos é por falta de esforço pessoal, falta de amor no coração. Ela muito amou, por isso as barreiras caíram, por isso o grande bloqueio foi derrubado, por isso ela conseguiu alcançar aquela situação, alcançar a graça e o perdão pelos seus pecados. Jesus fala com ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Saiu dali com paz no coração. A pecadora, digna de pedrada, de morrer apedrejada, saiu dali cheia de graça e de paz, porque muito amou e muito perdoou, porque ela tinha entendimento, o Espírito Santo de Deus deu a ela um entendimento real do relacionamento com Cristo, como deveria ser. Venceu todas as barreiras.
Isaías nos traz um exemplo de mera prática religiosa, muito vivida na verdade por muitos. Lá no Isaías 29, capítulo 29, versículo 13, eu vou ler para os irmãos, porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foram instruídos. Lábios, pronúncias vazias, sem valor nenhum diante de Deus. Porque o coração está longe, porque segue apenas práticas religiosas. Nunca nasceu de novo. O que fazer? O que podemos fazer nessa situação? Entendendo esse contexto. Primeiro, aceitar nossa condição de pecador e aproveitarmos a primeira oportunidade de adoração verdadeira. Principalmente nos dias de hoje, em que já se distorceu tanto, segundo a própria Bíblia, né? Os comichões em busca de condição aceitável, né? Já encheu o coração das pessoas para uma vida pessoal presa aos seus próprios conceitos, não aceitando a condição de pecador, por isso deixando as oportunidades passar. Versículo 37 nos mostra como aquela mulher fez isso e nos dá exemplo. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, e Jesus veio para os pecadores, não veio para os sãos. Uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, do opositor, daquele que talvez até tenha pensado em tomar pedras para matar aquela pecadora, que era isso que estava na mente deles, na prática religiosa deles. E esse fariseu, ele estava tentando se ajustar. Ele mantinha os seus conceitos e queria também, ao mesmo tempo, estar com Cristo, coisas impossíveis de acontecer. Se não houver um novo nascimento verdadeiro, onde surge uma nova criatura, né, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, nunca experimentará o perdão completo de Deus. Nunca experimentará a graça de Deus. Vai viver à margem de tudo isso, questionando, julgando. E sabendo que ele estava à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Investiu, enfrentou a multidão, correndo riscos, mas nada disso ela enxergou. O que ela viu? Apenas o Cristo, o Messias, digno de toda a honra, de toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E não havia nada que pudesse impedir ela de fazer aquilo que fez. A verdadeira adoração não pode ser impedida. E ela foi e fez. Mas para isso precisamos aceitar essa realidade, né? Ela sabia muito bem que ela era pecadora. Ela sabia muito bem. Lá vai a pecadora. Eu tenho certeza que eles não deixavam ela se esquecer disso. E ela enfrentou. Ela reconheceu e na primeira oportunidade ela venceu todas as limitações e se curvou em adoração, e serviu de exemplo para nós nessa noite, e vai servir por muitas e muitas noites, por todos os lugares onde o evangelho for pregado, ela será lembrada por esse ato verdadeiro de adoração. Segunda coisa, agir com determinação e confiança que Jesus te libertará e perdoará os seus pecados. Determinação e confiança. Entregar-se completamente, como uma criança que se atira de um lugar alto aos braços do pai, sem nenhum questionamento.
Quem não se fizer como as crianças na simplicidade, não verá, não entrará no reino de Deus. Por isso é importante, né, determinação e confiança, que Jesus vai nos libertar e perdoar os nossos pecados. Versículo 38. E estando por detrás, aos pés, ela entra por trás, ela vence as dificuldades, e ela acreditava que valia a pena o que ela ia fazer. Ela arriscou tudo, porque ali, diante dela, estava o tudo de todos. Ela não tinha o que perder. Determinação e confiança. Chorando, começou-lhe a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Investe tudo que tem, e se atira aos pés dele, enfrenta todas as dificuldades, e sai perdoada daquele lugar, transformada. Versículo 48, disse-lhe a ela: teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Já te perguntaram, quem é esse Jesus que você serve, que você ama, que você se doa a Ele, que você respeita Ele, que você honra Ele? São perguntas interessantes. O seu viver te leva a isso? Muitos perguntaram a ela, estavam questionando aquela situação, mas isso foi bom. Logo em seguida, Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Tudo que o ser humano busca nessa vida é paz, é felicidade. Trabalha para ser feliz, para ter paz. Sendo que Cristo é a verdadeira paz. Cristo, somente Ele, pode salvar as nossas vidas, salvar a vida de todo aquele que crê, que confia nele. Vamos orar ao Senhor nesse momento, para que Ele possa ter misericórdia de nós, e que nós possamos rever os nossos conceitos do fundo do nosso coração, para vivermos, para buscarmos no nosso ser compreensão de experimentar um perdão completo. Soberano Deus, Senhor das nossas vidas, a Ti, somente a Ti, seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Lemos a Tua bendita palavra, meditamos nela, buscamos, ó Deus, compreensão, procuramos servir ao Senhor como instrumento, mas somente o Teu Espírito pode dar entendimento a cada coração, pois só o Senhor consegue realmente sondar os corações, só o Senhor compreende o que está no coração de cada um aqui. Só o Senhor respeita esses corações, respeita essas mentes. Por isso eu clamo ao Senhor que dê entendimento, ilumina a mente e o coração, para que possamos rever se temos vivido essa experiência espiritual, não física, não emocional, porque a emoção passa, mas algo tremendo e profundo, experimentar o perdão do Senhor, sentir-se verdadeiramente perdoado pela graça e misericórdia do Senhor, reconhecendo os muitos pecados que praticamos no nosso viver, quer seja no passado, quer seja no presente, pecados que muitas vezes persistimos com ele, porque nos negamos a aceitar o que a Tua palavra nos ensina, o que a Tua igreja prega, como verdade do Senhor para as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, e olha por nós, por cada um, para aqueles que vão aonde ouvir essa palavra, por aqueles que já ouviram a palavra do Senhor,
conforme o Senhor a escreveu. Olha por nós, que o nosso viver seja como aquela mulher que vence barreiras e que olha para si e reconhece o tamanho do perdão do Senhor pelo tamanho dos nossos pecados. Se pouco somos perdoados, é porque pouco confessamos, pouco amamos ao Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Oramos ao Senhor, clamando em nome de Jesus. Amém. A igreja continue buscando ao Senhor. É algo interessante saber que muitos passaram sua vida inteira numa igreja, mas nunca experimentaram o verdadeiro perdão. Nunca tiveram a experiência dessa complexidade, a experiência pessoal, transformadora, que te dá desejo de estar na casa do Senhor todos os dias, participar da escola bíblica, ouvir a voz do Senhor através da leitura bíblica, ter o prazer de cantar um hino ao Senhor, oferecendo a Ele o sacrifício de louvor, ter o prazer de se curvar em adoração, dos momentos de alegria ou de aflição, e chorar aos pés dEle, mas na certeza de que Ele vai perdoar os seus pecados, vai transformar a sua vida, e vai ser a força que você precisa para o seu caminhar do dia a dia, para vencer todas as barreiras, para derrubar o grande muro, que é o pecado que nós guardamos em nossos corações. Se você sentiu diferença no que você ouviu, sentiu, eu peço que você, no seu coração, do fundo da sua alma, se atire aos pés de Cristo e viva isso. Você verá que sua vida vai mudar, sua percepção de vida muda, mesmo você continuando sendo pecador, mas você vai ser o adorador, que teve os seus pecados perdoados, que teve a sua vida transformada. Se você entendeu isso, faça isso. Não deixe para amanhã, porque você tem um poder muito grande em suas mãos, que é o poder do hoje, é o poder do agora. Nunca deixe para amanhã, porque amanhã não existe. O que você não fez ontem, já ficou para trás. Mas o seu poder, o poder que Deus te deu, é o poder do hoje. Exercite ele. Permita Deus transformar a sua vida. Encha-se do poder e do Espírito de Deus, e Deus transformará completamente a sua vida. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez, para que Deus possa ser conosco. Mais uma vez, Deus Santo, buscamos ao Senhor, pois o nosso viver é oração. Orar sem cessar. Elevar nossa mente, nosso pensamento, nosso coração totalmente aberto aos pés do Senhor, como pecadores que somos, perdoados pela graça e misericórdia do Senhor. Mova os nossos corações, que nós não venhamos a nos deter, achando ou procurando entender que já somos, pois não somos. Temos muito que mudar, temos muito que nos santificar, buscando ao Senhor. Por isso eu clamo ao Senhor que derrame a sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas e seja conosco. Leva-nos de volta para os nossos lares, dai-nos uma noite de sono reparador, o sono do justo, que nossa cabeça, ao declinar no travesseiro, possa dormir em paz. E que o dia de amanhã, o primeiro pensamento que vem à nossa mente seja aos pés de Cristo, em adoração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por tudo que és. Perdoa o nosso pecado, tenha misericórdia de nós.
Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém.